Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial para o grupo divulgar. É a nossa querida e companheira Isabela Martins, que vai trazer esclarecimentos importantes, relevantes, sobre o capítulo 15, cujo tema é fraternidade. Olá, meu nome é Isabela Martins. Estaremos estudando hoje o capítulo 15 da obra Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Bom, no seu capítulo 15, a obra tem como título Fraternidade, que utiliza a passagem do Evangelho dita em João, capítulo 13, versículo 35, em que Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Então, nessa passagem aqui, nós vamos estudar uma explicação de Emmanuel acerca dessa passagem contida em João, onde Jesus lembra aos seus discípulos que todos conhecerão eles. Por quê? Pelo ato de muito se amarem. E aí, então, Emmanuel começa explicando. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Então aqui, na verdade, Emmanuel já começa trazendo alguns fatos históricos, que é o que ele vai fazer, na verdade, ao longo de todo esse estudo. Então ele fala que desde a vitória de Constantino, e aí a gente precisa lembrar, né? Quem foi Constantino? Para quem não lembra, Constantino, na verdade, foi o imperador responsável pela implantação do cristianismo no Império Romano. Exatamente. Em que ano? No ano de 323 depois do Cristo. Porque aí a gente relembrando a história, como é que tudo isso aconteceu? Na época em que o Cristo veio ao mundo, né, em que ele estava encarnado, o Império Romano não tinha crença, né, nessa ideia de que o Cristo de fato era o Salvador. E na verdade os cristãos eram o quê? Perseguidos naquela época. Mas após o desencarne de Jesus, a sua ressurreição e tudo mais, houve toda uma movimentação à época e a cada ano que passava, novos e novos adeptos surgiam. Mas o que é que esses adeptos eram acometidos, digamos assim? Eles eram perseguidos pelo Império Romano, que quando os encontrava e os identificava, durante muitos anos colocou eles dentro dos coliseus, né? E faziam, na verdade, momentos de divertimento, onde esses cristãos eram o quê? Comidos pelos leões, devorados pelo fogo. E assim, inúmeros cristãos morreram a essa época. Mas, à medida em que o tempo passava, o cristianismo, apesar da morte dos cristãos, ele ganhava cada vez mais força. E com essa adesão cada vez maior, né, de um número de pessoas cada vez maior, o Império percebeu que era necessário aliar-se a essa força que surgia, né, a esse novo dogma, a essas novas crenças, né, a essa nova doutrina. E então Constantino resolveu apoiar. E aí aqui Emmanuel vai lembrar para a gente a essa época, dizendo que desde essa vitória do Constantino, que conseguiu implantar, né, o cristianismo, no primeiro concílio que aconteceu, que foi o concílio de Nicéia, aonde nesse concílio ficou acordado que a religião cristã seria a religião, né, a ser seguida por todo o Império Romano. E aí, a partir desse concílio, também definiu-se as crenças básicas nas quais o cristianismo iria se basear. Então, eles chegaram num consenso e disseram, olha, essa aqui é a melhor opção. Emmanuel continua, então, dizendo que a gente organizamos concílios, que eram tentativas, né? Esses concílios eram reuniões que se tratavam de tentativas de se alcançar um consenso, né, entre os religiosos e a classe política. E aí ele fala
que nós organizamos concílios, formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. E aí ele vai começando aqui a exemplificar uma série de coisas que nós, que éramos ditos cristãos, fomos fazendo para conseguir convencer as pessoas, né, de que o cristianismo era realmente o que deveria ser seguido. Quer dizer, a gente fez inúmeros atos não cristãos para justificar o cristianismo. E aí Emmanuel continua dizendo: criamos comendas e cargos religiosos, distribuímos o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões, para quantos discordassem dos nossos pontos de vista, né? Então nós fomos bem intransigentes com aqueles que pensavam diferente, desde sempre. E aí ele coloca: estimulamos insurreições que operaram um embate de irmãos contra irmãos. Em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento da humanidade inteira. Então, em nome do Senhor, a gente matou uns aos outros e fez inúmeras crueldades, né? Justificando atos que o Cristo, por exemplo, não teve e não teria, e certamente não aprovaria também. E ele continua dizendo: edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e pela beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Quer dizer, quantas e quantas coisas nós não acumulamos, justificando que é para o reino, né, de Deus, do Cristo, quando o próprio Cristo não teve apego a nada, não possuía nada, não tinha nada em seu nome e nem pediu que isso fosse feito, né, em seu nome. E aí aqui a gente lembra, nessa questão, Kardec faz o seguinte questionamento: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aqui a resposta dos espíritos, né, é claro como uma água cristalina e bem certeira e única: Jesus. Então a gente começa a entender aqui o quê? Que esse homem que serve para a gente como guia e modelo, que é o guia e modelo de todos os cristãos, ele na verdade não fez nada disso, mas nós fomos capazes de fazer inúmeras coisas em seu nome. E aí Emmanuel continua dizendo: e ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, ou seja, a palavra do Cristo ela é clara, ela é cristalina, ela não deixa margem às dúvidas. E aí ele diz: não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Ou seja, não são as atitudes exteriores, aquilo que a gente faz parecer ser verdade, que vai contribuir para que nós realmente amemos uns aos outros. Não são as atitudes exteriores. Emmanuel deixa bem claro isso. E aí ele continua: precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência. Então ele ressalta: precisamos da cultura que aprimora a inteligência. Ok. Precisamos da justiça que sustenta a ordem. Então nós precisamos de cultura e nós precisamos de justiça. E ele continua: nós precisamos do progresso material que enriquece o trabalho e precisamos de assembleias que favoreçam o estudo. Então aqui Emmanuel faz uma lista de 4 coisas das quais de fato nós precisamos e nós prezamos por elas. A cultura, né, que nos deixa cada vez mais senhores, sabedores, né, pessoas que detêm conhecimento. Nós precisamos da justiça, que vai sustentar a ordem de uma sociedade.
Nós precisamos do progresso material, porque esse progresso material, ele enriquece o nosso trabalho, as nossas possibilidades se ampliam à medida que a gente possui, né, mais coisas materiais. E a gente também precisa de assembleias que favoreçam o estudo. Estudos como esses que a gente realiza aqui, estudos como os que os centros proporcionam, ou qualquer outra congregação proporcione. E aí então ele diz que apesar de tudo isso, no entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, poder-se-á ir às sombras. Então, tudo aquilo que a gente realiza, toda a justiça, toda a ação, toda a conquista material sem amor, pode se perder e nos levar às sombras. E ele então, já caminhando para o final, vai dizer: seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Então aqui, na verdade, Emmanuel deixa a grande dica, né? Assim, a coisa mais preciosa está colocado aqui. Olha, de nada adianta o culto exterior, de nada adianta toda a aparência, toda a justiça, todo o estudo e a aquisição de todo o conhecimento da cultura do mundo. Sem amor, nós não seremos nada. Como já dizia Paulo na carta talvez mais famosa, né, que é a carta aos Coríntios, que fala que sem amor nós nada seríamos. E aí então Emmanuel conclui dizendo: entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória no bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se nós quisermos de fato seguir ao Mestre e sermos conhecidos como seus discípulos, sem dúvida nenhuma, a lição número 1 e a mais importante de todas é amarmos uns aos outros, porque nenhuma fraternidade, nenhuma solidariedade vai adiantar se nós não tivermos amor uns para com os outros. Que nós possamos seguir esse conselho nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais um estudo e de compartilhamento dos teus ensinamentos. Que assim seja. Agradecemos a Isabela pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído para com todos, levando essa mensagem de reflexão sobre fraternidade. E amanhã estarei eu aqui, trazendo os esclarecimentos sobre o capítulo 16, Não te perturbes. Obrigado a todos e procure uma casa espírita e conheça a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus.